Vamos lá, né, pro vídeo de hoje. Ahn, Cadê? Logo meu Spotify tá indo de Vasco também, velho. Vai ter propaganda agora na live. Auxilia continua o Spotify, velho. Os patrocínios diminuem, nós tem que diminuir as coisas que nós pagamos, né, velho? Vai caber no orçamento. Cadê? Investigação. Peraí, tá certo isso aqui? Ah, tá. Aí tá cuidando do pai dele, velho. Tá com esse problema lá. Investigação paranormal. Qual a verdade por trás dos casos de Ed e Lorraine Warren? Nerd Doc 4, né? Do canal Nerd Show. Deixar meu link aqui. Qualidade full. E vamos lá, né, velho? Antes de dar play no vídeo... Mano, eu acho legal, tá ligado? Eu descobri eles por causa do... Na verdade, eles são nomes já conhecidos, né? Esse casal. Só que eles ficaram bem populares mesmo, acredito eu. E eu também fiquei mais fascinado por esse casal pelos filmes do Invocaverso, né? Que eles são os protagonistas lá. E assim, eles também ficaram famosos pela Annabelle, né? Eles cuidam da Annabelle lá, a boneca real, enfim. Cara, assim, de verdade, eu acho da hora, foda pra caralho. Eles me passam bastante credibilidade, por mais que eu não acredite, né? Tipo assim, tá ligado aquela pessoa que acredita no que faz, né? Tipo assim, eles acreditam no paranormal e falam do paranormal com maior naturalidade, como se fosse algo normal pra eles. E eles realmente acreditam firmemente nisso, tá ligado? É legal, é da hora. Mas eu sou céticozão, né, velho? Que céticozão é foda. Eu sou cético sei lá, velho. Eu não acredito nessas porra aí não, mano. Mas enfim. Que 3x2 aí que tá fudido mesmo. Escuro? Ele representa É igual o Jonathan, querendo coisa de graça. Depois, por que a gente tá aqui? Existe vida depois da morte? Para essas perguntas, só vemos o escuro, o nada, e isso dá muito medo. Dá até medo de buscar as respostas, mas existem pessoas que escolhem acender a luz desse cômodo de incertezas. Pessoas que simplesmente não podem ter medo do escuro. Ou melhor, podem até ter medo, mas são corajosos o suficiente para enfrentá-los. Você conhece o casal Ed e Lorraine Warren? Talvez você tenha conhecido o nome deles por causa da Invocação do Mal, aquela série de filmes, Exato. ou então Annabelle. Ed e Lorraine são um casal de investigadores paranormais que atua na ficção, investigando principalmente casos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas o trabalho deles não ficou restrito ao cinema, e nem tudo que está nos filmes é de verdade. Os casos vão muito além. In reality, he aged within a few weeks to death. Fomos conversar com Chris McKinnon, que é neto do casal Warren e carrega o legado de seus avós com a investigação paranormal. E fomos perguntar pra ele, será que o mal realmente existe? Eles morreram já, né? A possessão demoníaca realmente acontece? Qual que é a verdade? Eu pensei que um deles ainda tava vivo. Hoje nós vamos acender essa luz juntos no Nerd Doc Investigação Paranormal na Horror Expo 2020. Eu pensei que a Lorraine tinha morrido e o Ed ainda continuava vivo. Você já ouviu falar na brincadeira do copo? É Já. um jogo muito popular. Já entre os fiz e dá adolescentes. porra nenhuma. Falso. Eles se reúnem e o copo responde as perguntas de supostos espíritos do além. Inclusive era um vídeo pra estar aqui nessa semana, né? Era pra mim colocar um vídeo sobre isso nessa semana. Não do copo. Mas o do Charlie. Eu não achei nenhum vídeo sobre Charlie, mano. Assim, falando sobre a história e tudo mais. Não achei nada. Eu olhei em várias páginas do YouTube, nada. Não achei nada sobre Charlie, mano. Bizarro. Talvez você não se lembre, mas a briga por audiência nos anos 90 era uma coisa muito absurda. E o tema de mistério não ficou diferente, era tudo tratado como um entretenimento. Por exemplo,
Você se lembra do Padre Quevedo? O Padre Quevedo acabou se tornando um personagem da cultura pop brasileira. Você sempre lembra dele em alguma coisa com um programa que ele tinha no Fantástico, ou aquelas discussões intermináveis que ele tinha com o Henrique Cristo. Mas, na verdade, o Oscar Gonzalez Quevedo Bruzan, o Padre Quevedo, era um dos nomes mais conceituados no mundo da parapsicologia. Ele vendeu livros que foram traduzidos para várias línguas e ele era formado em teologia e filosofia. Mas por que uma pessoa tão importante se sujeitava a participar desses programas? Era para mostrar que as pessoas não estavam sozinhas. Mas a televisão sempre dá um jeito de subverter esse objetivo. Mas como é que será que as coisas acontecem no mundo real, fora das câmeras? Meu mano Nerd Show anda dormindo não, velho. Você já viu um filme que se chama Horror em MTV? É bem provável que sim, porque... Cara, eu nunca vi, mano. Mas a gente tem que ver. Acho que é um clássico também, não é? Eu tô viajando. Esse foi um tema explorado à exaustão tanto em filmes quanto em livros e é baseado em uma história real. MTV fica em Nova York, nos Estados Unidos, no número 112 da Avenida Ocean Drive. Nesse endereço morava uma família de origem italiana, a família DeFeo. E o cara matou pai, todo mundo na mãe escopeta, e né, 4 velho? filhos. Mas eles foram achados todos mortos em seus quartos, aparentemente com buracos de uma arma de grosso calibre. Todos mortos, menos um, Robert DeFeo Jr., Ele tá que foi até um possuído. bar da cidade falando que toda a sua família tinha sido baleada. Depois de aberta a investigação, ele tinha dito que a máfia tinha matado toda a sua família, mas a polícia descobriu que ele mesmo tinha atirado em todo mundo. Mas ele fala que não se lembrava de ter atirado em ninguém, de ter matado ninguém, e nem motivação para isso ele falou que tinha. Ele só se lembra de, naquela casa, ter uma voz falando dentro da cabeça dele. Foi um caso que marcou a MTV. A imprensa toda fez uma cobertura grande na época, mas nada de sobrenatural até o momento. Mas um ano depois, em 1975, essa casa, que ficava na beira de um lago, que nem esse aqui, foi posta à venda. A família Lutz era um casal com 3 filhos e eles estavam procurando uma casa nova para morar. Só que quando eles chegaram nessa casa, no número 112 da Avenida Ocean Drive, que ficava na beira de um lago, eles pensaram assim, essa casa não é pra gente, o valor dela é muito alto. Mas eles acharam estranho porque o anúncio tinha um valor muito abaixo de mercado e ficaram pensando o que podia ter acontecido lá. Mais tarde, eles descobriram que lá tinha acontecido uma tragédia. Mas o George e a Kate Lutz resolveram que o passado da casa não ia ser um problema. Mas essa jornada só durou 28 dias, quando eles abandonaram. Cara, esse negócio de passado do lugar, eu realmente continuo, assim, não interfere, não tem nada a ver. Ah, teve uma tragédia de uma chacina, velho. Ah, e daí? Reformou, tudo certo, tranquilo. O problema carrega assim um ar pesado, tá ligado? Sei lá, eu assim, que você teria coragem de dormir, passar uma noite nesse local? Teria, de boa, tá ligado? Agora, que carrega um ar pesado, carrega, né? Você saber o que aconteceu ali. Então, assim, ficar num ambiente desse, assim, não é benéfico, tá ligado? Não é legal. Assim, pra quem não se importa com isso, caga e anda mesmo, aí de boa. Mas é que, por mais que eu não acredite, ainda assim, sei lá, não acho legal, tá ligado? Sei lá, ficar pensando sobre isso, sabe? A casa não ia ser um problema. Mas essa jornada só durou 28 Eu acho dias, que tem quando eles abandonaram morrer a no casa local que morreu, por gente. vozes, Ele tem que dormir no local que aparições, morreu, gente. eventos muito Não vejo macabros problema, não. foram demais para uma família que só queria uma casa para chamar O problema é isso que eu tô falando, Foi uma né? experiência tão É o ar traumática que pesado. eles deixaram a casa do jeito que estava. Louça suja na pia, comida nos balcões, a família Lutz nunca mais ia pisar naquele terreno. Esse caso chamou muita atenção da mídia depois que um padre foi expulso pela casa. Então, uma apresentadora local do Channel 5 chamou o casal Warren para fazer uma investigação. E MTV viria a ser um dos casos mais emblemáticos da carreira deles. Ed e Lorraine Warren trabalharam por mais de 50 anos em casos julgados sobrenaturais. Foram mais de 10 mil casos provando ou não a existência de alguma coisa sobrenatural, ajudando pessoas e sem cobrar nada por isso. Well, my grandparents, you know, they met when they were teenagers. My grandfather had grown up in a haunted house, and his father didn't believe any of that. But my grandfather was seeing the old lady that used to live in that house in the hallway. It scared the hell out of him. But it also made him have a lifelong desire to understand.
My grandmother, on the other hand, at a very early age, I think she was 8 years old, they have a holiday in the United States called Arbor Day, where they celebrate trees. And she was at St. Charles School, same school my mother went to, same school I went to, and they were planting a tree. But instead of that tree, that little tree, my grandmother all of a sudden saw this full-grown giant tree. And she mentioned it to one of the nuns, and the nun said, "We don't talk about those things." So my grandmother learned very quickly, we don't talk about those things. When I first had experiences where I could see lights around people, but the lights that I could see around people, I thought everybody could see that. I didn't know anything about the human aura, and it started from that point. Na hora é beleza, velho. Now, I had nobody to share that with. When they were about 16, I think, my grandmother had never been on a date in her entire life. But her girlfriends had invited her out to the movies. They knew they were inviting her out to meet this boy. She didn't. And they got to the movie theater, and my grandfather was working at the movie theater as an usher. He invited them to go out for a Coke after the movie. As he was saying goodnight to them and walking across the street, my grandmother saw not that teenage boy, but the middle-aged man that she would spend the rest of her life with. And she knew then that was the man that she loved for the rest of her life. When I go into a home, I'm not looking for devils. I'm not looking for ghosts. What I'm looking for is a natural explanation. Pô, isso aí tá mais pra something uma physical in the house. cantada do que When qualquer I outra. find that there is something supernatural, something paranormal, do I accept it? And that has to be proven to me 100%. I have to see a table moving across the room. I have to hear those spirit voices. I have to see the ghost. People like Lorraine here who are clairvoyants, they have to tell me what's there because I do not have the sixth senses they do. Quando o casal Warren chegou em MTV, não tinha como eles saberem nada sobre o passado da casa. E o George Lutz não queria pisar lá nunca mais. Ele só chegaria A Lorraine é a que vê os bichos e o Ed é o suporte, né, velho? sobre o passado da casa. E o George Lutz não queria pisar lá nunca mais. Ele só chegaria a 4 quadras da casa no máximo. My grandparents were called in by a local news station, Channel 5 in New York City. And George and Kathy were so afraid that my grandparents had to go to Kathy's mother's house, where they were staying, to get the key to get into the house. Pois bem, pegaram a chave e entraram na casa. Mesmo o Ed, que não tem poderes paranormais, percebeu que a atmosfera daquele lugar era muito pesada. Foi então que a investigação começou. Mas é isso aí que aqui é um sente, é o que eu tô te falando. Você pode não acreditar em fantasma, mas você sente assim, você sabendo da tragédia que aconteceu, você sente o ambiente carregado, velho. Mas percebeu que a atmosfera daquele lugar era muito pesada. Foi então que a investigação começou. Isso é psicológico. Lorraine disse que viu vários corpos alinhados nos quartos. E quando ela entrou em um deles, ela disse que aquilo era o mais próximo que ela gostaria de chegar do inferno. A equipe de filmagem estava lá para captar algum tipo de prova física. No vídeo não aconteceu nada, mas uma foto ia mudar a história inteira. Ah, essa foto aí ficou famosa. Na foto, tinha um garotinho olhando para a câmera. Mas isso era impossível, porque não tinha ninguém naquela casa. Chegaram à conclusão... Se não me engano, eu vi isso no Derrotando Filmes, hein? O pessoal usa... Agora eu não lembro. Acho que caralho. Câmera analógica, né? As analógicas são melhores para detectar fantasma, né? Por causa que eu acho que ela pega a iluminação, assim. É real, né? Do jeito que tá o ambiente... A foto pega, né? Acho que é isso. Não sei. Quem souber pode me corrigir aí depois nos comentários. Já as digitais, que é as câmeras de hoje em dia, são ruins porque ela meio que tenta... Você tira uma foto, ela já vem com uma inteligência artificial para tentar aprimorar a foto que você mesmo tirou. Então ela faz algumas mudanças ali, tá ligado? Tipo... Não sei se no celular de vocês você já perceberam que quando você tira uma foto com o celular... Às vezes ela demora um pouco para carregar, depois ela fica pronta. É justamente o aprimoramento de imagem, né? Isso você pode desativar também, se não me engano, nas configurações, mas é o aprimoramento de imagem que o próprio dispositivo faz. Então as câmeras antigas, né? Elas são melhores para detectar esses fenômenos.
Na foto, tinha um garotinho Não é, olhando fala para a que não é, câmera. Mas isso era impossível, porque não tinha ninguém naquela casa. Chegaram à conclusão que era o filho mais novo do casal Defeu, que tinha sido assassinado lá um ano antes. Depois disso, a casa em Amityville virou quase que um ponto turístico macabro. Várias pessoas começaram a visitar o lugar por causa de um livro que foi lançado em 1977, contando a história da família Lutz. Esse livro foi um best-seller na época. Amityville tinha aparecido para o mundo. O fato dessa história ser usada num livro acabou atrapalhando a investigação inicial. As pessoas levantaram suspeitas de que essa história seria uma fraude para vender mais livros. E segundo os Warren, o que está ali não é uma fraude. It was real. Don't believe anybody who tells you that it was a fraud or a hoax or anything like that. The truth is, the people who owned the home, George and Kathy Lutz, I knew them. And they lost everything. They never made a penny on the movies or the book, nothing. That's all a lie. And the only thing George Lutz wanted from that house was the deed so that he could sell the house. They left coin collections, they left a gun collection, they left everything. They were only in there for a month, and they lost it all. And as a matter of fact, when they left and moved to California, it followed them. They still had problems because it had created an attachment to the people, which it often will do. And it was pretty horrific for quite a long time for them. Mas o que faz uma pessoa entrar nesse mundo? Investigar, estudar, se doar? Uma Curiosidade. pessoa decide começar a investigar o mundo paranormal ou ela é chamada a isso? My complete name is Christopher Edward McKinnell. I'm named after my grandfather, Edward Warren. And I run the international network known as the Warren Legacy Foundation for Paranormal Research. This is a group of dedicated people all around the world who volunteer their services to help when somebody gets in trouble with the paranormal. We don't charge for our services, and we're constantly expanding. Our job is to educate the public, to educate the next generation of paranormal researchers, and of course to help people in trouble. Charlatões ou não, eles até ajudam as pessoas de certa forma, né? É igual assim, pegando o exemplo do rapaz lá que vê espírito pelo monitor, esqueci o nome dele, o Spook House, né? O rapaz do Spook House. Querendo ou não, ele faz um serviço comunitário muito foda, tá ligado? Por mais que a gente não acredite. Porque tem gente que acredita, velho. Tem gente que acredita fielmente nessas coisas. E ficam apavoradas, ficam com medo, tá ligado? Inseguras. Então, quando essas pessoas, esses especialistas paranormais, né, vão na casa da pessoa e fazem todo o ritual deles lá, vai poder tirar o que estava incomodando aquela família da casa, abençoar a pessoa, né? Tirar, porque tem um tal do encosto, né? Tirar o encosto da pessoa. Psicologicamente, as pessoas acreditam que elas são purificadas e elas começam a viver melhor, tá ligado? Viver bem. Elas acreditam que elas são salvas e começam a viver uma vida normal, tá ligado? Então, assim, querendo ou não, essas pessoas ajudam, mano. Assim, psicologicamente outras, tá ligado? Que passam por esses problemas aí. Então, assim, não acho legal tirar sarro, né, velho? Assim, a gente até pode brincar, né? Mas mais em tom de brincadeira. Mas, de fato, eles fazem um trabalho bem bacana, velho. De ajudar certas pessoas que acreditam nessas coisas, né? Então não é legal ficar tirando sarro, né? By the time I was 12 years old, I was searching for God, trying to understand God and going to different religions. Eu fui o contrário, o meu tio. Tio, eu aos meus 12 anos tentei entrar em contato com Satanás, velho. Porque na minha cabeça, eu já falei isso aqui. Na minha cabeça pô, se o Satanás é o problema do universo, velho, por que eu não vou lá e arrebento esse cara na porrada, velho? Eu mato ele, acabou o problema do mundo, velho. Inocente pra caralho, né, mano? Criança muito boba. I started out Catholic, but went to the Mormons, Jehovah's Witnesses, Zen Buddhism, Judaism, Mohammedanism, anything I could get a hold of, trying to learn. By the time I was 16... Oi, você é investigador paranormal, isso que ele tá falando aqui?
É trabalhoso, tá? Não pensa você que é só pegar uma câmera, um sal grosso, um crucifixo e pronto, você já é um investigador paranormal. Não, 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 não. Haja estudo, tá? Pra você ser um investigador paranormal, é interessante você... Assim, se você quiser ser aquele investigador foda mesmo, aquele pica das galáxias. Você tem que estudar todas as culturas, meu amigo. Isso dependendo do seu índice de atuação. Se você quer atuar só numa localidade, lidar com uma localidade específica, beleza, você pode aprender sobre a cultura local. Mas, agora se você quer abranger mais regiões, outros lugares, e até mesmo pro próprio local, tá, onde você está, é interessante você aprender sobre várias culturas. Aí foi de islamismo ali, judaísmo, budismo e os caralhoísmo. Cara, até brasileiro, até os deuses indígenas lá, que eu fico tirando sarro lá, né? Do Brasil, tem que estudar tudo, cara. Você tem que estar por dentro de tudo. Por quê? Porque antes de você eliminar uma ameaça sobrenatural, você tem que saber com que você está lidando. Então, assim, não adianta você é dos Estados Unidos, Inglaterra, enfim. Você lida com os problemas dali. Agora, imagina você vai fazer uma viagem e tal, pra um lugar, sei lá, vai fazer um visita pra uma tribo indígena, tá ligado? E do nada tá acontecendo esses problemas, eles precisam da sua ajuda. Ou você mesmo, assim, né, vai, tipo um filme de terror. Você precisa, o demônio ali tá te caçando. Cara, é ingênuo achar assim, né? Pegando... como é que eu digo? De que existem vários deuses, vários demônios, enfim. Então, assim, é ingênuo achar que o que você faz, né? Ler ler a Bíblia ali como é que fala? Não é hebraico, é latim, sei lá. Ler a Bíblia ali, usar o crucifixo, todo ritual de exorcismo vai funcionar. Um exorcismo padrão católico, né? Não vai funcionar com essa entidade. Tudo que você sabe sobre exorcismo não vai funcionar, porque é outra cultura, é outra entidade totalmente diferente. Então, a forma de lidar com essa entidade é diferente da que nós lidamos aqui, né? Por isso que eu tô falando de estudar a cultura local, tá ligado? Porque não adianta ser, por exemplo, um padre pra gente aqui, né? O Brasil é um país extremamente católico, né? Então, um padre é o cara do exorcismo ali. Um padre, ele vai apanhar se ele for tentar exorcizar um demônio árabe, tá ligado? Se ele for falar, não, é o mesmo demônio, né? Na cabeça do padre, é o mesmo demônio pra todo mundo. É o Lúcifer, sei lá, o Bafomé, é o mesmo. Então ele vai saber lidar. Aí chega lá e não vai arrumar nada, porque não é. É outra entidade, é um Cthulhu, é um Godzilla, é outra coisa totalmente diferente, velho. Nós vamos exorcizar um bicho aqui, não é de exorcizar em outra cultura. Enfim, dei toda essa volta pra dizer que ser investigador paranormal foda é trabalhoso, mano. Haja estudo, é muita cultura pra poder aprender. E muitas línguas também pra poder aprender, né, velho? Porque, por exemplo, que não citei aqui o padre lendo latim, em outras você tem que ler uma escritura, né, velho? De exorcismo em hebraico ou em sei lá, árabe, sabe? Não sei. Então é foda, mano. Even before that, I was going on Hellraiser. tours A with gente my tem que acompanhar a saga grandparents Hellraiser, mano. and meeting people. Pinhead. Like, for instance, I think I was 14 years old, and we met one of the three priests who actually performed the true exorcism that the movie The Exorcist is based on. But by the time I was 16, I went on my first case with my grandfather. My grandmother didn't come that night, but it was one of these over-the-top Hollywood poltergeist type of experiences. We were met by the husband and wife outside the house. They were afraid to go in without us. And much of the heavy furniture had been removed already because the refrigerator had flown across the room and the table had flown across the room. It was a horrific case. As we entered, you could hear loud pounding noises in the walls. I mean, this was a standalone home, and you were hearing something sounded like a fist this big slamming the wall, and growling noises coming out of the wall, and scratching and clawing. Now, we're not talking like rats.
We're talking like werewolf. And up until that night, I had been afraid of the dark. I was terrified. Ele traduziu como é que é? Rats? Ratos, sei lá. Pra ratos? Eu jurava que rato era mouse. Of this stuff. I grew up with my grandparents. I didn't want to know this stuff. But we got to the top of the stairs, and the crucifix in the bathroom was upside down. I mean, this was stereotypically over the top. And my grandfather had me sit in the master bedroom in the dark and wait for something to happen by myself. And so for an hour, I'm sitting there listening to this pounding and clawing and whispering and growling while they're downstairs with Holy Church incense in a pot, and they're trying to stir things up so that it will reveal itself so they know what they're dealing with. And every time they try to bring it up the stairs, the incense goes out. É tipo o Mononoke lá, mano. Buscar como é que é a razão, eu não sei lá os 3 requisitos pra liberar o exorcismo. Esqueci. É basicamente isso, saber com que você tá lidando, a motivação e depois a razão, forma e verdade, né? Aí no caso do exorcismo é o quê? O que é a razão? Eu não sei o que poderia ser o terceiro. Sabe que é só esses dois. And every time they try to bring it up the stairs, the incense goes out. That's not normal. When church incense like that is lit, it stays lit. And they tried 3 or 4 times. It went out every single time they tried to come up the stairs. Eventually, I went downstairs, and at 3 o'clock in the morning, all hell broke loose. We were on a radio station on the phone. It was my grandfather and the lady were sitting off to one side on a couch. I was in a recliner, a chair, in one corner. Upstairs was another researcher with the husband, and they were on a phone. At 3 o'clock, 2 hulking black shapes came down the stairs and stood on the landing at the bottom of the stairs. And you couldn't make out eyes or anything, but you knew they were looking at you. And people on the radio call were calling in and saying, it's getting very cold. We could feel something awful happening. And yeah. And I'm sitting there quietly with the phone in one hand, a crucifix in the other hand, and I'm saying under my breath. É meio que isso. A razão. O que motiva a casa, né, ali, o MTV está assim, né? É porque os espíritos estão perturbados devido à forma como eles morreram e tudo mais e tal. A forma, o que você tá lidando, né? Acredito que é isso. Aí você descobre, não, é um demônio de não sei o que, papai. Você descobre o que é a entidade. A verdade seria quem ocasionou aquilo e qual é a história do local, tá ligado? Pra ter chegado nessa situação. Então é isso aí. And so, yeah. And I'm sitting there quietly with the phone in one hand, a crucifix in the other hand, and I'm saying under my breath, by the power of Jesus Christ, I command you to be gone. By the power of Jesus Christ, I command you to be gone. And the woman screams, and she says her face is on fire, and my grandfather turns the flashlight on her face, and on the left side of her face, there are 3 claw marks and blood dripping down her cheek. And then that pot that had the Holy Church incense in it came out of the kitchen, flew around the corner, and straight at my head. And it just went like that past me. It hit the window behind me. The shade flew up. The pot crumpled, but the window didn't break. The woman was screaming she wanted to get out of there. It's 3:15 in the morning. Eu duvido disso aí, tá? Mas não vou questionar, assim, porque já aconteceu algo semelhante comigo. Obviamente não veio um objeto flutuando assim, do nada veio em velocidade em minha direção pra me acertar. Eu
briguei com meu primo, eu já falei isso aqui na live, eu peguei um ovo de macumba, né, a gente tinha uma macumba ali do lado, né, eu queria pegar alguma coisa pra tacar no meu primo, eu peguei a porra do ovo que tava ali. E taquei ele nele, velho, acertei em cheio. Bateu nas costas dele, depois caiu no chão e o ovo tava inteiro, viado. Nem rachou nem nada, mano, o ovo tava inteirinho. Eu não sei como. Achei curioso, mano, aquele ovo ali. Tava doido, hein? E não parecia estar cozido, velho, né? Eu até pensei, já que às vezes pode estar cozido, mas não tá cozido não, mano. E mesmo se tivesse cozido, ele poderia rachar, né, mano? Quebrar a casca, pelo menos. Now. And so I go to the front door, and the front door's locked. It hadn't been locked. We'd been in and out of there all evening. But the door's locked, and the lights are going on and off, on and off. That chair that I had just been sitting in flipped over and flew halfway across the room, and then the door opened by itself. And we left my grandfather sitting alone in the living room on the radio. And we went outside. One of us. Se você que está vendo esse vídeo aqui for um investigador paranormal, e se você faz como é que é? Você que precisa de um assistente, alguma coisa assim, pô, me chama, velho. Não sei se agora eu não tenho condição talvez de viajar, dependendo da localidade que você é, mas se você for aqui do estado do RJ, algum local por aqui, talvez fique até um pouco mais barato, né? Porque é mais fácil. Porque, cara, eu queria presenciar um negócio desse, cara, de verdade mesmo. Mas antes da gente entrar, eu quero que, assim, a gente vai investigar uma casa, talvez, uma localidade específica. Eu quero entrar sozinho na casa, primeiramente. Quero entrar solo, porque eu quero olhar cada centímetro dos cômodos pra ver se não tem nenhuma armação, tá ligado? Talvez eu possa não achar, né? E mesmo assim que depois a gente entrar todo mundo junto, as coisas acontecerem. Mas eu queria muito presenciar isso, mano. É muito doido, mano. Eu não consigo, mano. Respeito o rapaz aqui, mas... Cara, sei lá, móveis voando, sendo arremessados assim do nada. Pô, é muita loucura, mano. Vai acreditar, tá ligado? In the living room, on the radio. Muito surreal, mano. And we went outside. One of us got sick. I don't remember which of us it was. But that was my first night on a case. A maioria dos filmes de terror, principalmente aqueles baseados em histórias reais, mostram que as pessoas são possuídas por um tipo de espírito maligno ou alguma coisa assim. Mano, falando nisso, pedi pra rapaziada também recomendar um vídeo sobre a Terra Oca, lá, as criaturas da Terra Oca, porque recebi 2 comentários lá dizendo que o vídeo lá é pura desinformações, só fake news, tá ligado? Aquele vídeo lá que eu reagi aqui na live lá sobre as criaturas mais antigas da Terra Oca. Então, se vocês souberem um vídeo que vocês considerem melhor, assim, que é que eu reajo, só mandar pra nós aí, velho. Que as pessoas são possuídas por um tipo de espírito maligno ou alguma coisa assim. Mas será que a possessão demoníaca é realmente alguma coisa tão trivial assim? It's sort of like the police department of the supernatural world. We find out what's going in there and then we try to rectify it. If it's a human spirit who's causing the problem, this is easy to take care of. If it's something inhuman, something diabolical, then we have to go in for the big guns. We have to go... Possession is incredibly rare. Incredibly rare. It isn't like Hollywood in that way. I have only personally run into 5 confirmed possession cases where I had to get involved. Only 5. And out of 40 years. So it isn't like Hollywood in that manner. Oppression is far more common, where that person starts to have a change of personality and they are becoming violent perhaps or suicidal. That's very common. That's far more common. That's the progression. It starts with an exterior phenomena, which we call infestation, and then oppression, where it starts to work on you, and then finally, maybe, rarely, possession. Dos exorcismos mais famosos foi do Maurice Theriault. Maurice era uma pessoa muito simples, que não sabia ler nem escrever. Ele sempre trabalhou numa fazenda e morou no estado de Massachusetts. Maurice sempre foi uma pessoa muito doce.
tanto com seus familiares quanto com seus amigos. Mas eles perceberam que o comportamento dele tinha mudado um pouco. Ele se tornou uma pessoa muito violenta. Vezes por outras, ele começava a chorar sangue e começava também a falar em umas línguas muito estranhas. O casal Warren foi chamado para ajudar nesse caso. E depois de uma análise, eles resolveram chamar o reverendo McKinnon para executar a única solução que parecia certa naquele momento: um exorcismo, que foi captado em filmagens e mostra reações perturbadoras. Mas será que isso acontece que nem nos filmes de Hollywood? Como é que é um exorcismo de verdade? The first Exorcist movie is pretty good. It really is. The pea soup and... Pô, desculpa, tá rindo. É que eu lembrei não sei se é um filme ou um documentário, eu não lembro agora, que era tido como real, verdadeiro. Só que aí, do nada, o cara que tava possuído começa a dar aqueles gritos dos zumbis do Call of Duty, mano. Porra, ali quebrou completamente o clima, velho. head spinning around. Not Na so moral. but the rest of it, yeah, that's a real exorcism. Maurice Theriault, on tape, his head cracks open and his skin takes on a scaly, snake-like appearance, and his eyes have slits. Now, in reality, being there, we didn't see any of that. We did see him drooling blood and crying tears of blood and the pain he was in. All of that we saw. But the psychic manifestation was on film. These things will... Pode entrar. Rapidinho, gente. Vamos voltar pro nosso vídeo. Cara, mas sobre o que ele tava falando aqui, mano, possessão eu também... Exorcismo não acredito que seja que nem nos filmes. E nem como ele descreveu aqui, né? Ele falou que o filme é meio exagerado, né? Mas a forma como ele descreveu também é um pouco exagerado, mano. Olho sangrando, esse tipo de coisa. Sei lá, não... É estranho. Eu acho que... Pro olho sangrar, acho que deve ser algum problema interno ali, velho. O cara tá tendo, sinceramente. Mas eu acho que exorcismo deve ser algo mais natural, sei lá, a pessoa doida, não dando nada de si, falando nada com nada, tá ligado? Mas isso, básico, do que algum comportamento anormal, sei lá, virar a cabeça, tá ligado? Subir nas paredes, né? Então, dependendo de como o cara, assim, já descreve o exorcismo pra mim, eu já sei que provavelmente é falso, mano. Boa noite, Jonathan. The psychic manifestation was on film. These things will know things they shouldn't know. They'll speak languages the person doesn't know. For instance, Maurice again. On his back, in blood, carved into his back, were French words that his family didn't speak French. But when they read it to him, and remember, he was illiterate, he couldn't read or write. When they read it to him, he was able to translate it. So these are things that shouldn't be possible for an ordinary person. And this is one of the ways we can tell that what we're dealing with is not a human manifestation. Depois do exorcismo, Maurice se sentiu muito melhor. E a sua esposa confirma isso. O comportamento mudou da água para o vinho. Algum tempo depois, as coisas começam a piorar de novo. Maurice começa a ficar muito mais violento e volta a chorar sangue. Ele tenta atacar a esposa. Em um último ato desesperado, aparentemente brigando com ele mesmo, tira a própria vida. Durante o exorcismo, várias testemunhas falaram que cruzes começaram a aparecer sob a pele do Maurice. O que me leva a pensar, qual que é o papel dos itens religiosos nessa intervenção espiritual? Qual a importância da fé nesse processo? Here's the thing. Every religion, every great religion in the world has exorcism rites. Objects and words, ritual, all focus your intention. And that's what it's really about. Focusing your faith and your intention through these things. So if holy water and crucifixes fill you with that power of God and your faith is strengthened by having those, then absolutely they work. But if you're Jewish and you pull out a crucifix, it's really useless because you don't have any faith in it. It is all a focus for your faith.
Ele meio que entrou naquilo que eu falei sobre aprender sobre várias culturas, né, velho? Sobre os demônios e... Porque nele falou ali, se você é um judeu, o crucifixo não vai funcionar, tá ligado? É mais ou menos por aí, mano. Mas eu acho que é muito além. Pode ser que ele seja razão sobre a fé. Porque se o cara realmente tiver fé em coisas religiosas, então independentemente de qual cultura ele seja, ele vai conseguir atender. Não sei se funcionaria dessa forma, mas... É válido também, mas eu prefiro acreditar que certas criaturas, né, ou entidades, por mais que todos acreditem que é o mesmo Deus... Assim, não é que todos acreditam que é o mesmo Deus. O Deus de um não é o mesmo Deus nosso, mas... Assim, tem de senso comum que é um único Deus que vai ajudar independente de qual fé, de qual religião você seja, né? Mas, sei lá. Não, o Bostil é bom demais, velho. Até esse ponto, você já deve ter percebido que os filmes da franquia Invocação do Mal, Tem nada que é a a ver. maior franquia de filmes de terror da atualidade, são baseados nos casos do casal Warren. Mas será que de uma certa forma esses filmes não atrapalham? Porque alguns deles não passam nem perto de contar a verdadeira história. Um exemplo disso é o filme Invocação do Mal 2, onde um suposto demônio que se chama Valak vem em forma de freira para acabar com a vida de uma família em Enfield. No, the Conjuring universe has been a godsend for us. I don't make any money off of them. My grandmother hardly made any money off them. But they increased our reach throughout the world. The same thing with these ridiculous Annabelle stories. They've increased our profile, which allows us to reach out and help more people. I don't care about money. All I care about is doing good, helping people. Getting back to the movies, then there was the Enfield case in England. My grandparents didn't spend a lot of time there, but they gathered a lot of evidence. It was a terrible, far worse than anything that was in The Conjuring 2. The whole ridiculousness where my grandmother's going through the basement that's flooded and my grandfather's hanging out of a window and my grandmother shouts the name of this demon, Valak, and all of a sudden it magically disappears. That's absurd. None of that is how it really happens. It's great Hollywood, but it's not real. O Poltergeist de Enfield foi o caso mais bem documentado do Reino Unido e aconteceu em 1977. A família Hodgson começou a ouvir vozes, barulhos pela casa e até móveis começaram a se mexer. A primeira medida foi chamar a polícia e até eles viram uma cadeira se arrastar sozinha. Foi nesse filme que apareceu o Homem Torto. And I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. Depois que os investigadores paranormais chegaram na casa, começaram a fazer várias gravações com a filha mais nova, Janet Hodgson. Mas só que em uma das gravações, uma voz masculina e muito estranha deu as caras. These teenage sisters believe they're haunted by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. There's a boy in the movie. Caralho, mano, fake pra caralho. Stammers. Todo respeito. He has a stutter. Tommy or Timmy. In reality, he aged within a few weeks to death. He just, There's progeria, which will kill you by the time you're about 20. This was within weeks, not years. And these voices that are so famous, they weren't human. There was no human being there. They were inhuman entities, what some people call demons. And as that little boy was being taken to the church
for the funeral in a horse-drawn carriage. These voices were screaming obscenities at the people on the street and throwing rocks at the people. And when the coffin was wheeled in front of the altar, they flipped it over and tore open the top, and the boy fell out on the floor. That's what really happened. It was not as simple as the movies say. Outro lugar que ganhou notoriedade por causa dos filmes é o Museu da Família Warren, onde todos os itens demoníacos ou enfeitiçados são trancafiados. É claro que o hóspede mais famoso desse museu é a boneca Annabelle, que não se parece em nada com a versão cinematográfica. Here in Brazil, and actually most of the world, recently they went crazy because there was a false report that Annabelle had disappeared from the museum. It's not the first time, you know, last year when my grandmother died in Brazil, there were stories going around that she moved in her case when Annabelle died. No, that's not true either. Olha lá, sempre o bochileiro, tá vendo? Bochileiro inventando fake news. Foda, né, velho? Complicado isso aí. Annabelle. Because we take it to special events, but we have to have it in a special case with blessed items around it and prayers and blessed salt, and so you don't get hurt, you know. But all of the other stuff, that's ridiculous. The Annabelle movies are fun. They're kind of scary. I liked the first one. But they're not based on reality. Mas como chama esse lugar de museu, muita gente acha que é um lugar aberto à visitação, que todo mundo pode entrar lá. Mas o segundo eu acho legal. Entrar num lugar... O primeiro eu acho um bom filme, o segundo eu acho legalzinho. É bem fraquinho o segundo, velho. E agora o terceiro, se não me engano, é o que os bichos são as soltas, né? Liberta todo o mal que existe na casa dos Warren lá. Nossa, o terceiro é horroroso. Tão perigoso assim. It was never opened to the public. It was on occasion, on special occasions, my grandparents would bring small groups into there. But today, nobody goes into there. Partially that's because of zoning laws that have changed, and now the public doesn't have access, which is fine. I always felt it was far too dangerous. To me, it is a prison more than anything else. And people will ask, well, why don't you destroy these items? Well, because when you destroy it, you can't destroy energy. Energy can only be transformed. And you release the entity that is now anchored to that object by destroying the object. Yes, you may send it back to where it came from, but then it's only waiting for an invitation to come back out and hurt somebody again. Now, it's locked down and it isn't going to hurt anyone. That's why these things exist. Legal. É uma boa lógica. Faz sentido. Vídeo sobre o casal Warren. Mas assim, talvez possa ser interessante trancar tudo em um cofre e tal. Enterrar também, né, velho? Sei lá. Quando a gente fala sobre energia, o que vem na sua cabeça? Porque desde eras anteriores à de Cristo, tem várias histórias sobre entidades que criaram tudo. Povos que vieram do céu, espíritos que precisam de um tipo de sacrifício para ajudar na colheita. Quem são essas entidades que estão agindo? Será que elas realmente existem? Yeah, there are many, many different types of entities out there, and there's self-manifestation, which means that your own beliefs and fears can manifest and actually change what's happening in a home, like poltergeist phenomena, where things will fly around, but it's because somebody who's in a disturbed state, whether it be a teenager going through puberty or somebody who's a psychic who's got out of control abilities and doesn't know how to control them, or somebody with mental illness or drug abuse problems, these people hook into a power source that may be present in that one house, and their fears, for instance, they hear tapping, and sure, it might be a squirrel, but because they don't believe it's a squirrel, all of a sudden they're starting to look for paranormal reasons for it to exist, and they literally make it happen. Or, of course, there's ghosts. And a ghost is simply a person who's died. There are a number of different reasons people become ghosts.
Free will is everything. When you die, if you're in denial and you don't believe you're dead, either you died in a confused state, you're sick, you're drug overdose, you're guilt-ridden, whatever it is, you may choose not to pass over. And you're going to run to where you are most comfortable in life, where you feel safe, or you're going to relive a moment in your life again and again and again, replaying it. Then there are those who have unfinished business. Something is overwhelmingly important to them and they need to stick around until they can get that message across. So they're looking for somebody that they can talk to help them get that message across. An ordinary person, we all have an aura around our body, but a psychic has a brighter, much brighter aura. So for a spirit, a psychic glows like a lighthouse in the darkness, and they're attracted to them. So a lot of people who happen to not even realize that they're psychic are often having these spirits come to them, and they're like, I'm haunted, what's wrong? Well, the spirits are always there. They're there for everybody. It's just you happen to be more sensitive to them. Most people are harmless. You shouldn't be afraid of most ghosts. Yeah, of course there's some bad ghosts because there's some bad people. But until you know for a fact that what you're dealing with is really awful, maybe they're just trying to get your attention because they need help. Don't be afraid, because fear is the true enemy in the paranormal. Fear will then open doors for something negative to latch onto you and start to feed off of you. Which brings us to the next type of spirit, which is an inhuman entity. These spirits are like psychic vampires, and they will feed off of your energy. In the case of Annabelle, for instance, it came portraying itself as a lost little girl, very innocent. This happens all the time on cases. And people immediately want to care for a lost child. That creates an emotional attachment that they then can turn into a spiritual attachment. Once that happens, if we're dealing with a negative entity, it then turns negative. And it will use a small amount of energy to make you afraid. And then all of a sudden, every little noise, every little thing, your keys are missing, oh, it must have been the ghost. And you start to feed it even when it's not actually doing anything to you. So fear is something. É por isso que, muita gente se pergunta: por que nos filmes o bicho não ataca logo de uma vez, fica só assustando? É exatamente por isso. Ele precisa se alimentar do seu medo, da sua energia negativa que você vai gerando, com o medo, até ele ter força suficiente para ele abocanhar você, velho. Muitas vezes na vida a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Hoje eu não tô esperando te convencer, mas eu quero que você preste atenção na vida ao seu redor. Olha, você não precisa acreditar em espíritos, possessões, isso tudo realmente não importa. Mas será que tantas pessoas ao redor do mundo conseguem mentir tão bem sobre esse assunto? Será mete. Ué, poxa, pra manipular a gente é muito fácil. Hoje em dia talvez seja mais difícil do que antigamente, né, velho? Mas, porra, muita gente cair na mesma mentira, pô, fácil demais, mano. Acontece. Será que tantas pessoas ao redor do mundo conseguem mentir tão bem sobre esse assunto? Sim, será que consegue? Tudo que é verdadeiro tem que estar registrado em uma câmera ou em uma foto? Você já deve ter vivido uma situação que você não conseguiu explicar. Eu sou do tem que ver pra crer. Seja uma coisa pequenininha, que tá lá no fundo da sua memória. E se por um acaso alguma das coisas que eu falei aqui aconteceu com você, não hesite em buscar ajuda. If you truly need help, please let us know. We will set up an intake interview with you. We'll go through the steps we need to find a team to get you the help you need. That's what we're here for. On YouTube, we have our own channel, and I do recommend that highly because that's where all of my videos are, and that's where I'm teaching people. That's all I care about. If I can stop you from getting hurt, you're one less case I've got to deal with, and I've dealt with thousands of them. And that's the Warren Files on YouTube. You can also find us at Warren Legacy Foundation @gmail.com or Warren Legacy Foundation on Facebook or Chris McKinnell on Facebook.
Mesmo com algumas respostas, o mundo dos espíritos e da investigação paranormal seguem sendo um grande mistério para nós. O conhecimento leva à curiosidade e é essa força que nos move. Quem sabe que história fantástica nós contaremos no próximo Nerd Doc. Lembrando que mais uma parte dessa entrevista se refere exclusivamente no site da Horror Expo 2020. Se você tem mais alguma dúvida, você pode encontrar sua resposta lá. Mas tem mais uma coisa muito importante que eu tenho que contar para vocês. Vem comigo que eu vou contar. Então, gente, esse é o último Nerd Doc desse ano e eu queria agradecer demais a todos vocês que acompanham a gente nessa jornada. Porque o Nerd Doc, na verdade, é um grande sonho que eu tenho desde pequeno. Não só do Nerd Doc, mas de fazer filme, documentário, trabalhar com audiovisual. Eu nunca entrei no YouTube por causa de dinheiro, de fama, de número. Isso pra mim nada é a mesma coisa. Eu entrei para colocar as minhas ideias em algum lugar que as ideias pudessem ser sonhadas com outras pessoas. O Nerd Doc é um projeto que eu ouvi muitas vezes o pessoal falando que não valia a pena, mas a gente provou não, é legal, com carinho, dedicação e trabalho, com uma bagulho legal pra caramba, consegue fazer uma produção muito boa. Mas infelizmente, às vezes os sonhos são limitados pelos custos. E os custos não são poucos. Chegou em um ponto que eu tentei arranjar patrocínios para o Nerd Doc, mas eu fiquei pensando e eu acho que vocês concordam comigo. Até que ponto vale eu colocar um patrocínio que pode descaracterizar a nossa proposta, o nosso projeto, aquela coisa que a gente realmente quer fazer, onde eles vão colocar a mão? Isso me preocupa demais. O patrocínio é sempre muito bem-vindo, mas tem que casar com a proposta, tem que ser uma coisa que tipo a Calvo Esfera patrocinando a Manual, né, velho? Tem nada a ver. Realmente acredita. Alguma coisa que vai fazer bem pra você, que fez bem pra mim. Então não pode ser qualquer coisa que vai entrar aqui no nosso Nerd Doc, no projeto que a gente tem tanto carinho. Ele não quer curar a calvície. A calvície é gold. Porque vocês vão sonhar junto comigo. Muitas vezes vocês me perguntam quando vai ter outro Nerd Doc, quando vem outro Nerd Doc. A verdade é que eu nunca sei, porque depende muito dos custos que isso vai ter pra gente. Eu sei que se a gente fizer isso junto, a gente vai fazer um projeto, assim, daqueles, sabe? Então é por isso que a partir desse momento tá liberada a campanha de financiamento coletivo da temporada 2021 do Nerd Doc. Esse que a gente viu foi do ET de Varginha. O Catarse é um site totalmente confiável que tá no Brasil aqui desde 2011, dando abrigo a vários projetos que das mais diversas formas. E lá você vai ter a oportunidade de apoiar o nosso projeto, de fazer uma temporada de 5 episódios andando por todo o Brasil. O seu apoio vai ajudar a gente a cobrir os custos de produção do Nerd Doc. E tem mais, quem apoia o projeto tem direito a recompensas assim... super maravilhoso, velho. E vai ser só ali fazendo a propaganda, né? Então, muito bom, muito bom. Bom vídeo do Nerd Doc aí, do Nerd Show, mano. O documentário é legal, mano. A gente viu também o Edifício Joelma, né? Verdade, a gente já regiu esse do Edifício Joelma também. Legal, bacana. Pô, achei que ia ser rápido, velho, mas eu achei que ia demorar mais do que eu tava esperando o Ad, mano. Enfim, muito bom. O homem é um cavalo forte de coração